Ela só queria salvar o irmão, mas acabou casada à força, com um príncipe frio, rígido, sem alma. 30 dias. Esse era o acordo. Mas ninguém avisou o que aconteceria quando os olhos dele encontrassem os dela. E o que era só contrato virou um amor proibido que quase destruiu tudo. Comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal e prepara o coração, porque essa história é mais quente do que a areia do deserto. Luna chegou ao aeroporto com o coração em frangalhos e a alma em alerta. O sol do Oriente queimava sua pele mesmo sob o véu leve que usava para respeitar os costumes locais. Seu irmão, Tiago, havia sido preso dias antes, acusado de vazar informações sigilosas da empresa internacional onde trabalhava como engenheiro. Ela não sabia exatamente o que ele havia feito, mas tinha certeza de uma coisa: ele não merecia apodrecer numa cela num país que nem falava sua língua. Passou horas na embaixada brasileira. Chorou, implorou, mas ninguém podia ou queria fazer nada. A única resposta era sempre a mesma: está nas mãos da justiça local. Hospedou-se em um hotel simples e no dia seguinte voltou ao prédio do tribunal. Foi barrada na entrada. Esperou no sol. As pessoas a olhavam com estranheza, como se fosse uma invasora, uma mulher perdida num mundo que não a reconhecia. E então, no fim da tarde, um homem de terno escuro a chamou pelo nome. Luna Mendes? Ela confirmou com um gesto. O homem não explicou nada. Pediu que o acompanhasse. Entraram num carro preto de vidros escuros que cruzou avenidas largas até um portão dourado. Um palácio escondido entre jardins de areia e fontes silenciosas. Foi levada até uma sala enorme, de teto abobadado e janelas altas. Estava vazia, silenciosa. Só depois de alguns minutos, as portas se abriram de novo e ele entrou. Alto, rosto sério, trajes impecáveis. Amir Al-Fayed, herdeiro do trono, filho direto do emir. Luna se levantou confusa. Por que eu estou aqui? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, de costas para ela. Você está aqui porque quer salvar seu irmão. Ela sentiu o corpo gelar. Como sabe disso? Amir virou-se devagar. Seus olhos eram escuros, mas frios como o mármore sob seus pés. Porque eu pedi que investigassem, e porque posso libertá-lo. Luna deu um passo à frente, desesperada. Então, por favor, me diga o que eu preciso fazer. A resposta dele veio sem hesitação. Crua, cruel, real. Casar comigo. Por 30 dias. O mundo parou. Ela riu de nervoso. Pensou que fosse algum tipo de piada, mas ele continuava sério, imóvel. Isso é algum tipo de chantagem? É um acordo, um contrato. Você será minha esposa durante 30 dias, em público, na mídia, na política. Depois, será livre para ir embora. E seu irmão também. Luna sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas por quê? Por que eu? Ele se aproximou sem tocá-la. Porque preciso de uma esposa por conveniência. E você está desesperada o suficiente para aceitar. Ela olhou para o chão, respirou fundo. Pensou em Tiago, sozinho, com medo. Pensou na infância dos dois, nas promessas que sempre fez a si mesma. E quando ergueu os olhos, já não era mais só medo, era decisão. Eu quero ver o contrato. O contrato era grosso, impresso em 3 idiomas. Ela leu cada linha com mãos trêmulas e garganta seca. 30 dias. Durante esse período, Luna teria que residir no palácio, cumprir compromissos públicos, vestir-se de acordo com os trajes locais e manter o silêncio absoluto sobre os termos do acordo. Não haveria intimidade, não haveria envolvimento emocional e, acima de tudo, não haveria espaço para arrependimento. Ela assinaria. Ele assinaria. E então, seriam marido e mulher. Pelo menos para o mundo. Isso não é um casamento. É um teatro, ela murmurou, fechando o documento com cuidado. Amir assentiu como se não houvesse nada de anormal naquilo. Exatamente, mas um teatro necessário. O país precisa acreditar que estou comprometido. A imprensa está especulando sobre minha sucessão.
Preciso de estabilidade, rapidamente. E por que não escolheu alguém do seu mundo? Porque no meu mundo, ninguém faz nada sem exigir algo em troca. Luna soltou uma risada amarga. E eu sou o quê? A única idiota que aceitou? Ele não respondeu. Apenas a encarou. Com firmeza, mas sem crueldade. Você é a única que tem algo a perder. E isso faz de você a pessoa mais confiável que eu conheço. Essas palavras a desarmaram mais do que qualquer ameaça. Ela estava ali por amor ao irmão, por desespero, por impotência. Mas havia algo naquele homem. Uma dureza cansada, como quem não confiava em mais ninguém há anos. Naquela mesma noite, uma cerimônia discreta foi organizada. Não havia convidados, nem música, nem sorrisos. Apenas um véu, 2 assinaturas. E o silêncio. Luna usava um vestido branco simples, com mangas longas e tecido leve. Não era um conto de fadas. Não havia beijo, nem votos. Amir estendeu a mão e ela a segurou por segundos que pareceram eternos. A partir de agora somos marido e mulher, disse ele, como se falasse com o próprio destino. Ela não respondeu. Mas naquele instante, soube que acabara de entregar 30 dias da sua vida a um estranho. E talvez sem perceber o próprio coração também. O carro preto atravessou os portões altos sem parar. Luna mal conseguia respirar. Cada minuto parecia mais irreal que o anterior. O palácio não era como ela imaginava. Não era cheio de ouro como nos filmes. Era silencioso, imenso, branco. Com corredores longos demais para alguém que não tinha para onde ir. Funcionários andavam com os olhos baixos. Ninguém sorria. Ninguém a cumprimentava. Amir não disse nada durante o trajeto. Quando desceram, ele apenas fez um gesto com a cabeça. Um homem os guiou até um salão amplo, onde chá havia sido servido. Mas ninguém tocou em nada. Seu quarto é no andar de cima, disse ele finalmente. Fique à vontade. Se precisar de algo, peça a Halima. Ela cuida da ala das mulheres. Luna assentiu, tentando esconder o desconforto. Estava casada. Dormiria sob o mesmo teto que um homem que mal conhecia. Mas não era uma esposa. Era parte de um jogo. Um teatro com regras estranhas e olhos em todos os cantos. No quarto encontrou uma cama imensa. Cortinas leves nas janelas. O ar cheirava a incenso e madeira antiga. Havia roupas dobradas sobre a poltrona, todas cuidadosamente escolhidas, discretas, impecáveis. Ela tirou os sapatos. Caminhou até a varanda. O deserto se estendia à frente como um mar de areia. Nenhum som, nenhuma luz além das estrelas. Ali, pela primeira vez, Luna chorou, em silêncio, como se o corpo dela entendesse antes mesmo da mente que não havia mais volta. Horas depois, escutou passos. A porta se abriu com leveza. Era Amir. Ele não entrou. Só queria saber se está tudo bem. Ela secou os olhos rápido demais. Está. Obrigada. Ele olhou para ela por alguns segundos, como quem tenta decifrar um enigma impossível. Boa noite, Luna. Boa noite, Amir. E então ele se foi. Ela ficou ali, imóvel, tentando entender por que o coração batia tão rápido, por que aquele homem, frio e inacessível, causava tanta confusão dentro dela. E sem saber, naquela mesma noite, ele parou do lado de fora da porta e ficou por alguns segundos ouvindo o silêncio dela do outro lado. No terceiro dia, Luna foi chamada para se preparar. Haveria um evento no centro diplomático da capital, um jantar de gala, e ela seria apresentada oficialmente como a esposa do príncipe Amir. Halima a vestiu em silêncio. Um vestido vinho de mangas longas e tecido pesado, o cabelo preso em um coque firme, adornado com joias discretas. Nenhuma parte do corpo podia parecer vulgar. Nada podia sair do controle. O príncipe não gosta de atrasos, avisou Halima antes de deixá-la sozinha. Luna respirou fundo diante do espelho. A mulher ali não era ela. Era uma versão improvisada, um papel, mas que precisava ser desempenhado com perfeição. Na chegada ao evento, os flashes da imprensa local a cegaram. Havia câmeras, repórteres e dezenas de olhares inquisidores. Amir estava ao lado dela, impecável, altivo, mas tão distante quanto sempre.
Sorria, ele disse entre os dentes, mesmo que doa. Ela obedeceu por instinto. Durante o jantar, Luna mal tocou na comida. A conversa girava em torno de política, economia e tradições. A maioria das pessoas a ignorava. Algumas a observavam com desprezo mal disfarçado. Quem é ela mesmo? Disseram que é brasileira. Nunca ouvi falar. Parece comprada. As palavras sussurradas chegavam aos seus ouvidos como facas. Luna abaixou os olhos, tentando engolir o nó na garganta. Mas então, uma das convidadas se aproximou com um sorriso falso. Que interessante, Alteza. Casar-se com uma estrangeira. A cultura dela deve ser, digamos, exótica. Luna sentiu o rosto queimar. Mas antes que pudesse reagir, foi Amir quem falou. Exótica é a coragem de uma mulher que atravessa o mundo para proteger quem ama. Isso não é comum, nem aqui nem em lugar algum. O silêncio que se seguiu foi brutal. A mulher recuou, desconcertada. Outros desviaram o olhar. Luna manteve a postura, mas por dentro algo estremeceu. Não era só alívio. Era um tipo de gratidão que doía. Naquela noite, no carro de volta, ninguém falou. Mas, no reflexo do vidro, ela viu. Ele estava olhando para ela, pela primeira vez como se visse, de verdade. Os dias seguintes passaram em silêncio. Luna seguia a rotina como mandava o contrato. Trajava o que era entregue pela criadagem, sorria nos eventos públicos, comia sozinha. Amir, por sua vez, surgia e desaparecia como uma sombra que controlava tudo, mas pouco se deixava ver. Ela tentava não pensar demais, mas era impossível ignorar a tensão que crescia. Não havia brigas, nem palavras rudes, só um silêncio carregado. Ele a tratava com respeito, mas nunca com proximidade. Até que, certa manhã, foi chamada para acompanhar Amir em uma visita oficial ao Museu de História Árabe, no centro da cidade. Preciso que esteja ao meu lado. Só observe. Não fale com a imprensa, ele disse antes de entrarem. Ela assentiu. Usava um vestido azul escuro até os pés e um lenço preso ao cabelo. Sentia-se pequena ao lado dele, como se fosse feita de outra matéria. Mas, por algum motivo, ele parecia mais cansado naquele dia, mais distraído. Durante a visita, jornalistas o seguiam à distância. Em uma das salas, Luna tropeçou em um degrau de pedra. O salto torceu. O corpo perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse cair, Amir a segurou. Foi instintivo. Um braço firme na cintura, uma mão quente no antebraço, olhos nos olhos. Respiração presa. Durou apenas 3 segundos, mas foi o suficiente para mudar tudo. Ela se afastou devagar. Desculpe, sussurrou envergonhada. Amir recuou um passo. Ajustou as mangas da túnica como se quisesse apagar o contato. Está tudo bem. Seguiram em frente. Mas agora o silêncio tinha outro peso. Um toque havia acontecido. Um gesto fora do script. E isso os colocava em território perigoso. Na saída do museu, entraram juntos no carro. Ela encostou a testa no vidro. Ele, ao lado, com os olhos fixos à frente. Por que me escolheu? Perguntou sem olhar para ele. O carro seguia em silêncio por alguns segundos, até que ele respondeu baixo. Porque você parecia não ter nada a esconder. Ela virou o rosto. Quis perguntar o que isso significava, mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que não esperava. Um medo contido. Como quem já havia confiado antes, e pago caro por isso. O palácio parecia ainda mais quieto naquela noite. Luna caminhava pelos corredores vazios em busca de ar. Já era tarde, mas o sono não vinha. A cada novo dia, sentia-se mais dentro e mais fora daquele mundo. Entrou por engano em uma sala decorada com tapeçarias antigas e livros raros. As luzes estavam acesas. Era uma biblioteca. E ali, sentado diante de uma lareira apagada, estava Amir, sem túnica oficial, sem postura de príncipe. Apenas um homem com os cotovelos apoiados nos joelhos e os olhos presos em uma moldura. Não sabia que alguém vinha aqui, ela disse quase num sussurro. Ele não se virou. Quase ninguém vem. Ela se aproximou com cuidado. Olhou para a moldura nas mãos dele. Era uma fotografia antiga.
Uma mulher com cabelos escuros, pele morena e um sorriso leve. Estava com as mãos sobre o ventre, como quem anunciava uma vida. Sua esposa? Ele fechou os olhos por um instante. Depois assentiu. Noiva. Silêncio. O que aconteceu? Um acidente. Ela dirigia sozinha. Não conseguiu chegar ao hospital. Luna sentiu um peso no peito. Sentou-se de frente para ele, sem encostar, sem invadir. Você ainda a ama? Amir não respondeu. Mas o jeito como segurava aquela foto dizia tudo. É por isso que você não deixa ninguém se aproximar. Ele finalmente a olhou. Um olhar duro, mas vulnerável. É por isso que isso aqui... Ele apontou para si, depois para ela. É apenas um contrato, um acordo. Nada além disso. Ela não retrucou. Mas ali, naquela sala de livros e mágoas, algo entre os dois mudou. Não porque se disseram muito, mas porque, pela primeira vez, dividiram o silêncio da dor. Quando ela se levantou para ir embora, ele não a impediu. Mas antes que saísse, falou sem encará-la. Ela também era estrangeira. Luna parou. E também achavam que ela não era boa o suficiente. Ela não respondeu. Apenas saiu com o coração pesado. Agora ela entendia. Amir não era apenas frio. Era alguém que já havia perdido tudo e que não queria mais se permitir sentir. O convite veio de forma inesperada. Vamos ao sul, para o oásis da família, disse Amir naquela manhã. Precisamos ser vistos juntos fora da capital. As aparências continuam. Luna não respondeu de imediato. Nos últimos dias, ele vinha mantendo distância, mas algo havia mudado desde a noite na biblioteca. Ele a olhava menos como uma peça do jogo, e mais como alguém que ele queria decifrar. Partiram ao entardecer em um comboio discreto. Horas depois, chegaram a um lugar que parecia fora do tempo. Um vale cercado por dunas com palmeiras altas e tendas de tecido grosso, iluminadas por lanternas que balançavam com o vento quente. Ali, não havia câmeras, nem criados, nem contratos visíveis, somente areia, silêncio e o céu mais estrelado que Luna já tinha visto. Aqui foi onde aprendi a montar aos 8 anos, disse Amir, enquanto andavam a pé pelas dunas. Antes de tudo ficar tão... protocolar. Ela sorriu com delicadeza. Você não parece alguém que sorri com facilidade. E você não parece alguém que aceitaria se casar com um desconhecido. Somos duas surpresas, pelo visto. Caminharam até uma fogueira baixa montada ao lado da tenda principal. Havia tâmaras, chá de hortelã, silêncio confortável. Amir tirou os sapatos. Deitou-se na areia, os braços atrás da cabeça. Já pensou em como vai ser quando tudo isso acabar? Ele perguntou. Ela hesitou. Tento não pensar. Às vezes, parece que vai doer mais do que deveria. Ele virou o rosto observando-a de baixo para cima. Eu disse que não haveria envolvimento, mas nunca disse que seria fácil. Luna se sentou ao lado dele. Estava cansada de fingir que não sentia nada, mas também não queria pedir nada, nem respostas, nem promessas. Só queria saber se você... Ela parou no meio da frase. Amir se levantou devagar, ficou de frente para ela. O que você quer saber? Luna desviou o olhar, mas ele tocou sua mão. Pela segunda vez, aquele toque. Não havia desejo exposto, nem urgência. Era apenas um gesto, um espaço que se fechava entre dois exílios. Não precisa me dizer nada, ela sussurrou. Mas ele disse, sem palavras, apenas com os olhos. E naquela noite, sob o céu do deserto, dançaram sem música. Corpos próximos, corações longe, mas algo dentro deles começava a mudar. O tempo passou depressa, ou talvez fosse o coração dela que já não sabia contar os dias. Quando voltou do deserto, Luna se deu conta de que o mês estava terminando. O contrato prestes a expirar, a farsa perto do fim. E ninguém falou sobre isso. Nenhuma menção ao encerramento, nenhum gesto de despedida. Mas ela sabia. Sabia pelo modo como os olhares de Amir ficaram mais distantes. Sabia porque todas as noites ele passava pela porta do quarto dela e não entrava. Ela começou a guardar suas coisas.
As roupas discretas, os papéis dobrados, as lembranças silenciosas. Halima observava sem comentar. Apenas ajudava a dobrar os tecidos e fechava as malas como quem participa de um luto sem palavras. Na noite anterior à sua partida, Luna desceu até o jardim do palácio. Sabia que ele estaria lá. Sempre ia quando queria silêncio. Amir estava sentado sozinho em uma das fontes, os olhos fixos na água parada. Ela se aproximou com passos lentos. Sentou-se ao lado dele. Não disse nada. O silêncio dos dois era mais verdadeiro que qualquer diálogo que já tinham tido. "Amanhã eu vou embora", ela disse por fim. Ele não respondeu. "Está tudo certo com os documentos do meu irmão?" "Está. Ele será libertado amanhã. O voo dele já está agendado." Ela assentiu, contendo a dor. "E o nosso?" Ele olhou para ela com um peso estranho no olhar. "O nosso sempre foi um acordo, Luna." Ela sorriu com tristeza. Um sorriso de quem já tinha entendido. Mas mesmo assim, doía. "Eu sei. E cumpri minha parte. Até o fim." Ela se levantou devagar. Ele permaneceu sentado, como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. Como se a despedida doesse, mas ele não se permitisse impedir. Antes de entrar no palácio, ela olhou para trás. "Obrigada por ter me escolhido." Ele não respondeu. Mas quando ela virou de costas, Amir fechou os olhos, como quem acabava de perder algo que nunca teve coragem de pedir. O aeroporto estava cheio, mas Luna só via vultos. Segurava a mochila apertada contra o peito, enquanto esperava Tiago sair pela porta de desembarque. Não dormia havia 2 dias. Não chorava. Não sorria. O corpo estava ali, mas a alma ainda estava no deserto. Quando viu o irmão surgindo entre os passageiros, correu até ele. Se abraçaram com força. Por minutos, Tiago estava mais magro, o olhar mais denso, mais vivo. E isso bastava. "Não sei como você conseguiu", ele disse, ainda emocionado. Luna tentou sorrir. "Eu fiz o que pude." "Não, você não entendeu." "Não foi só você", ela franziu o senho. "Como assim?" Tiago respirou fundo. "Um dos advogados que me visitou me contou. Discretamente. Disse que o príncipe Amir interferiu pessoalmente. Que enfrentou o próprio pai por mim. Que pressionou o tribunal, se arriscou tudo por você." Luna ficou em silêncio, o peito apertado. "Ele disse isso?" "Ele não disse com todas as letras, mas ficou claro. Foi ele quem salvou minha vida." Ela sentiu o chão sumir por um instante. Amir nunca contou. Nunca exigiu reconhecimento. Nunca usou isso como moeda. Ela passou 1 mês achando que era só uma peça no jogo, mas no fundo, ele a escolheu por outro motivo. No carro de volta, o mundo rodava devagar. As imagens voltavam como flashes. O toque no museu, a dança no deserto, o olhar diante da lareira, o silêncio no jardim. Tudo fazia sentido agora. Ele não a manteve afastada por frieza, mas por medo de sentir e de perder. De novo. No quarto do hotel sozinha, Luna abriu a mala. Encontrou entre as roupas dobradas o contrato assinado, dobrado com cuidado, preso por uma fita preta. No canto inferior, algo que ela nunca tinha visto. Uma anotação à mão, escrita com caligrafia firme. "Nada do que foi vivido com você será apagado, mesmo que o mundo nunca saiba." Ah! Ela caiu sentada na cama e chorou. Dessa vez, não era pelo irmão. Era por ela. Luna segurava o passaporte com força. A fila para o embarque avançava devagar, mas o coração corria. Ela ia embora, de verdade dessa vez. Havia prometido a si mesma que não olharia para trás, que tudo o que viveu naquele palácio ficaria ali como uma cicatriz discreta. Mas então, ouvir aquele nome. "Passageira Luna Mendes, favor dirigir-se ao portão de número 5. Era o dela. O último chamado. Ela caminhou, os passos duros, o peito apertado. Mas, no portão, algo inesperado aconteceu. Antes que pudesse entregar o bilhete, uma mão segurou seu pulso. "Você não vai." Ela virou num susto. Amir estava ali,
sem traje oficial, sem guarda-costas, sem máscaras. Os olhos dele pareciam diferentes, como se o deserto inteiro estivesse preso ali. Amir, o que está fazendo? Te impedindo de ir embora sem saber a verdade. Eu já sei. Meu irmão me contou. Sei o que você fez. Não é isso. Isso foi a parte fácil. Ela tentou se soltar, mas ele segurou com cuidado, não com força. Eu me escondi atrás daquele contrato, Luna, porque era mais fácil fingir que você não significava nada do que admitir que você foi a única coisa real que eu vivi em anos. Ela sentiu os olhos arderem, o coração disparar. Mas você não me pediu para ficar, porque eu achava que se te deixasse partir, doeria menos. Silêncio. E agora? Amir respirou fundo. Agora eu estou aqui, sem contrato, sem acordos, só com uma pergunta. Ele se aproximou devagar, os olhos cravados nos dela. Você quer ir embora? Ou quer ficar comigo? Ela sentiu tudo dentro dela desabar. Os beijos que não deram, as palavras que não disseram, as noites que fingiram não sentir. E se eu disser que não sei, então deixa eu te mostrar o que é viver sem medo. Ela não respondeu, apenas o abraçou com força. E ali, naquele aeroporto estrangeiro, 2 mundos se colidiram. Não era mais obrigação, era escolha. Um beijo nasceu entre eles, um beijo urgente, inteiro, verdadeiro. Porque o amor, quando vem do silêncio, grita mais alto do que qualquer palavra. Foram embora no mesmo dia, sem anúncios, sem assessores, sem explicações. Amir pediu dispensa dos compromissos por tempo indeterminado. Usou seu próprio nome para reservar uma casa no interior do país, longe do palácio, longe da imprensa, longe da própria linhagem. A casa era simples, branca por fora, com janelas largas e um quintal com figueiras. Não havia ouro, nem guardas, só o som do vento atravessando as cortinas. Ali, Luna reencontrou o próprio corpo. Dormia sem medo, ria sem ter que disfarçar. Colocava os pés na grama, tomava café na varanda e o observava lendo livros antigos, deitado no chão da sala. Amir mudara. Ainda era silencioso, mas agora havia pausa em seus gestos. Ele tocava o ombro dela ao passar, enchia a chaleira sem que ela pedisse. Acordava antes para observar o rosto dela adormecido. Uma noite, enquanto a cidade dormia, ele a chamou para o quintal. Fecha os olhos, disse ele. Ela obedeceu. Sentiu o tecido leve de um véu roçar seu rosto, e logo depois, um colar frio em seu pescoço. O que é isso? Um presente, não pela esposa que você fingiu ser, mas pela mulher que você é, e que ninguém além de mim teve o privilégio de ver de perto. Ela abriu os olhos. Ainda tem medo? Ele hesitou, mas foi honesto. Tenho, mas agora, o medo de te perder é maior do que o medo de sentir. Ela se aproximou devagar. Encostou a testa na dele. Então, a gente sente junto. A noite era quente, mas o vento que entrava pela janela trazia um frescor doce. Luna saía do banho com os cabelos ainda úmidos, os pés descalços. Vestia uma camisola fina de tecido leve que escorria pelo corpo como um sussurro. Na cozinha, o som do chá borbulhava. Na sala, ele a esperava em silêncio. Amir estava de pé, encostado à parede, camisa aberta até o meio, mangas dobradas. O olhar era outro, como se estivesse à beira de algo, ou de si mesmo. Ela se aproximou com passos lentos, descalços sobre o chão frio. Ele não disse nada. Apenas segurou o rosto dela com as 2 mãos. Dessa vez não havia hesitação. O beijo veio intenso, firme, sem permissão. Lábios que se encaixavam com fome, línguas que se buscavam como se quisessem se engolir. Mordidas suaves, depois mais fortes. Era como se o tempo tivesse sido contido, e agora explodisse inteiro naquela boca. Ela se agarrou aos ombros dele, sentindo a pele quente, o cheiro do deserto, o gosto salgado de tudo o que não viveram. Caminharam até o quarto como se fossem um só corpo em movimento. Sem pressa, nenhuma. Ela tirou a camisola devagar, os olhos presos nos dele.
Amir não desviou. Olhava como quem grava com os olhos. Cada curva, cada gesto. Deitou-se primeiro. Ele a seguiu. Deitou ao lado, não sobre ela. Com a palma da mão tocou seu ventre. Depois subiu até o peito, depois ao rosto, como se a decorasse com os dedos. Dessa vez os beijos dele vinham com fome e sem nenhum freio. Desciam pelo pescoço, mordiam a clavícula, se prendiam ao centro do peito. Ela o puxava com urgência, como quem já esperou tempo demais. Quando ele se moveu entre suas pernas, não houve palavras, só olhos nos olhos, e o momento em que ela o sentiu por inteiro dentro de si. Ela arqueou o corpo. Ele segurou seus quadris com força. Movia-se devagar, depois mais fundo, depois lento outra vez. O ritmo era o deles. O tempo. Só deles. Luna chorou baixinho, sem saber se era dor, alívio ou amor. Amir a beijou enquanto ainda estavam unidos, enquanto ainda eram um. E quando o corpo inteiro dela tremeu sob o dele, ele sussurrou em árabe algo que ela não entendeu, mas que soava como: "Você é minha casa." Dormiram abraçados, pele na pele, sem véus, sem títulos, sem contratos. Apenas dois sobreviventes que enfim se reconheceram. O sol da manhã entrava pelas janelas sem pedir licença. Luna acordou com o cheiro do pão aquecido e o som do vento balançando as cortinas. Estava só de camisa, a cama ainda quente, a pele ainda marcada pelos toques da noite anterior. Caminhou até a varanda. Amir estava ali, sentado no chão, encostado à parede com uma xícara nas mãos. Vestia calça de linho e uma camiseta branca, os cabelos bagunçados, o olhar em paz. Ela sentou ao lado dele em silêncio. "Dormiu bem?" ele perguntou. Pela primeira vez em muito tempo. Ele a observou por alguns segundos, depois segurou sua mão com delicadeza. "Você sabe que não precisa ir embora, né?" Ela riu baixo, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu sei. E pela primeira vez, eu também não quero fugir." Ficaram ali, partilhando o silêncio como se fosse um idioma próprio. O cheiro do chá, o calor do corpo dele, o céu aberto. Tudo era simples, mas inteiro. "Meu pai pediu que eu voltasse", disse Amir depois de um tempo. Falou em reconciliação, em retomar o lugar na linhagem. Luna o olhou com calma. "E o que você respondeu?" "Que a única sucessão que me importa é a vida que começa aqui." Ela franziu os olhos confusa. Ele sorriu levantando a sobrancelha com leveza. "Eu encontrei algo no banheiro. Um teste." Luna arregalou os olhos, surpresa, corando no mesmo instante. "Amir, vai me dizer que não sabia?" Ela levou a mão à barriga ainda sem reação. Eu desconfiei, mas ainda não tinha certeza. Ele se aproximou, tocou seu ventre com a ponta dos dedos como se abençoasse. "É aqui que eu quero viver, longe dos contratos, perto de vocês dois." Ela chorou, mas dessa vez, de felicidade. "E se for uma menina?" "Vai se chamar Nur." Ele respondeu sem pensar. "Luz? Luz." Luna se deitou com a cabeça no colo dele. Ele acariciava seus cabelos devagar, como quem ainda não acredita que o amor venceu o medo. "E se for menino? Vai se chamar o nome do meu irmão." Amir assentiu. "Vai nascer do que salvou você, e do que me salvou também." O mundo lá fora podia continuar girando. Mas naquele canto de paz entre o deserto e o céu, duas almas, exiladas de si, finalmente escolheram permanecer. Juntos, simples, inteiros. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aí, de onde você está assistindo. Te espero no próximo vídeo. E lembra, até um contrato pode virar destino, quando o amor escolhe ficar.